Ora então, meus irmãos, bom dia, paz e luz a todos os irmãos do grupo Irmão Benedito. Hoje com mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais todos juntos. E unidos em pensamento e coração, agradecendo ao Mestre Jesus tantos ensinamentos e tanto amparo que recebemos. Que a paz do Mestre nos envolva, nos inspire e fique conosco. Neste capítulo 87, temos um versículo de Lucas que nos pergunta: porque dormis? Lucas, cujo nome significa portador da luz, foi médico de profissão, tornando-se o padroeiro dos profissionais de medicina. Não conheceu pessoalmente Jesus, mas conviveu com Maria, mãe de Jesus, e deixou-nos a sua devoção bem entendida quando disse: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E hoje temos aqui a palavra de Jesus que nos pergunta: por que estamos dormindo? Esta passagem é muito importante porque nós temos tendência de dormir em espírito, como nos vai exemplificar Emmanuel neste versículo que nos diz: e disse-lhes: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas. Esta passagem no horto, no jardim das oliveiras, quando Jesus se juntou aos discípulos, chama 3 apóstolos à parte, os que o acompanhavam frequentemente: Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João. Lembrando aqui também que foram estes 3 discípulos que acompanharam Jesus ao Monte Tabor, relacionando já alguma evolução espiritual mais desenvolvida nestes 3 evangelistas em relação aos outros e a todas aqueles que acompanharam Jesus. Jesus chama-os, pede para que eles se mantenham atentos, retira-se para orar e quando volta encontra-os dormindo. É complicado, não é? Já na altura era complicado. Emmanuel pega nesta passagem tão simbólica e traz esta reflexão religiosa para a nossa realidade espiritual aqui no mundo, aos dias atuais que permanecem em modo obsessivo. Hoje em dia, com tantos pensamentos negativos que nos afastam das realidades espirituais, que nos afastam da elevação pessoal e do próprio planeta, porque o planeta está na consequência das nossas emanações mentais e, portanto, está demorado na sua evolução, na sua transição. Não é o planeta que está atrasado, somos nós e que prejudicamos esse desenvolvimento que Jesus aguarda há tanto tempo. A criatura fixa-se em ideias menos dignas, que nos torna fonte de doenças, e adormecemos nas ilusões das tentações da matéria e nos afasta até da oração, fonte de energias divinas, protetora contra as tentações. Hoje em dia é frequente perguntarmos ou referirmos à oração e muitos até se riem e acham que é um sinal de fraqueza, que não está na moda, que já é coisa do passado, mas não. É a oração que nos protege e que nos ajuda a manter o equilíbrio. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos diversos itens, explica bem a eficácia da prece, que nos protege e liberta de sofrimentos e pensamentos e sentimentos angustiosos e infelizes. E foi isto que Jesus nos disse: tomai muito cuidado para não adormecerem num sono que nos afasta do caminho do bem. Emmanuel diz: nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem.
O benfeitor associa aqui este sono ao nosso comodismo mental e espiritual, que tem gerado em nós um círculo reencarnatório com vivências desastrosas, onde permanecemos longe dos nossos deveres morais e da vida espiritual. Na rotina da vida, esquecemos as atividades do bem, da partilha de servir, como Jesus nos veio ensinar, que Jesus ensinou todo o caminho que devemos percorrer, de partilha, de ajuda, de caridade, o momento da oração, tudo isso Ele nos veio ensinar. E então, até como amar aqueles que às vezes não correspondem às nossas expectativas, mas esses são os que mais devemos amar. No livro Lindos Casos, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel deixa esta frase bem explicativa. A enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Vejamos só, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. É como nós, quando fugimos à glória dos caminhos que Jesus nos vai indicando no Evangelho, nas lições do Evangelho, pois caímos na tragédia da ferrugem de pensamentos. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza. Enquanto o mestre orava fervorosamente no horto, vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Ora, vejamos, eles dormiam de tristeza, porque já tinham o pressentimento, já sentiam a psicosfera densa, levando-os ao sono inquieto, levando-os depois a fugir aos compromissos. Eles deixaram-se envolver por aquela psicosfera, afastaram-se da oração, foram invigilantes, esqueceram as responsabilidades e o convite que Jesus lhes tinha feito. E voltando a Emmanuel, e o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque entre as grandes dores. Mais uma lição de Jesus. Nem mesmo diante das grandes dores devemos fraquejar, revoltar, pois esses pensamentos ainda nos fragilizam mais. Torna a dor maior e não nos devem afastar do trabalho. Devemos ver no trabalho um aprendizado imperdível, onde adquirimos experiências valiosas, materiais e espirituais. Nunca devemos estar inativos e devemos manter nossos pensamentos em vibração útil. É muito importante termos a atividade mental, mas em pensamentos úteis. A doutrina espírita tem a capacidade de mostrar os caminhos aos homens, através da obra da codificação e de tantas mensagens que nos chegam através da lavra mediúnica, de tantos mentores espirituais, de tantos irmãos que nos enviam mensagens consoladoras, mensagens que nos incentivam ao trabalho no bem, ao trabalho na caridade, e, portanto, é só prestarmos atenção. E as consequências positivas de aprendermos a trabalhar como nos convém, renovando em nós a vontade do trabalho responsável. As dores se apresentam em todas as áreas, quer sejam no âmbito físico ou no campo moral. Porém, nós espíritas sabemos por que estamos na Terra e que ela é para nós uma escola. O que chamamos de dores são lições urgentes para nós. Por isso, não desanimemos diante das nossas dores no mundo. O aprendiz, diz-nos novamente Emmanuel, figurará o mundo como o campo de trabalho do reino onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo,
prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Meus amigos, meus irmãos, nós sabemos que Jesus continua operando no trabalho desde sempre, aqui no planeta. E nós, os aprendizes, devemos também trabalhar na nossa transformação moral, contribuindo na construção do reino no mundo. Por isso é tão valiosa a oportunidade da reencarnação. Não dá para perdermos mais tempo com a inação que tivemos no passado. Devemos agora tudo fazer para buscar o crescimento espiritual, como nos diz as questões 909 e 911 do Livro dos Espíritos. Vencer as nossas paixões para que o espírito triunfe sobre a matéria. É muito interessante também o Livro dos Espíritos, um roteiro que nos ensina e que nos desperta para tantas questões espirituais. E voltando a Emmanuel, recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Pois já aqui lemos e sabemos que os 3 apóstolos que estavam ali, dormindo, representam simbolicamente muitos de nós, que ao longo dos séculos no cristianismo temos dormido esse sono. Viemos para a matéria, às vezes implorando por determinadas provas, mas chegando cá, dormimos e só pensamos em satisfazer a matéria, em viver para a matéria corporal, para a matéria física apenas. Os interesses mesquinhos sobrepõem-se e vivemos apenas para nós, para o nosso círculo familiar, sem nos preocuparmos com os outros. A falta de humanidade, o egoísmo, a indiferença levam a criatura a dormir, como disse Jesus. Mas Deus deu-nos a vida para ser vivida e não dormida. Viver é trabalhar, e trabalhar é o fortalecimento da existência. Muitos vivem unicamente para atender às satisfações da matéria e não se dão conta que o corpo físico é um instrumento de trabalho do espírito. São os adormecidos que pensam assim, que apenas vivem para a matéria, que apenas vivem para o trabalho físico, esquecendo o trabalho espiritual. Dormem, como os 3 apóstolos, deixaram-se cair no sono inquieto. Então devemos viver como um espírito que vai trabalhando na ideia da nossa imortalidade, não é? Portanto, para não sermos os adormecidos, não fazermos parte daqueles que dormem, devemos viver como um espírito que vai trabalhando na ideia sempre da nossa imortalidade, porque é aqui que nós devemos fixar a ideia e devemos redobrar os nossos cuidados e os nossos aprendizados. Continuando com Emmanuel, que nos diz: falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que falam, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Meus irmãos, vejam esta observação. Em soluços tardios. Devemos pensar bem nesta frase. Quem já frequentou uma reunião mediúnica sabe quantos soluços já ouviu ali. Quanto tempo perdido pelas oportunidades reencarnatórias que se vão perdendo, não é? Quantos recursos foram recebidos e não aproveitados? Quantas lições
e oportunidades recebidas que não foram levadas ao campo da prática. É um assunto dos mais decorrentes no intercâmbio mediúnico, o tempo perdido em que não aproveitaram o tempo da encarnação. Vários irmãos se penalizam pelo tempo que não aproveitaram e é o arrependimento que traz o sofrimento. Numa reencarnação, há todo um planeamento, um envolvimento de corações nos auxiliando, e quando percebemos que dormimos na vida da Terra, é difícil aquietar as consciências. E depois há os soluços, o choro, até a dificuldade em aceitar o quanto falhamos, o quanto fomos ingênuos, que não percebemos as oportunidades. Há todo um conjunto de circunstâncias que nos fazem sofrer quando do lado de lá nos apercebemos que dormimos durante a trajetória na Terra. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, reúne exemplos acerca da situação da alma após a desencarnação. Jesus deixou a solução prática para o fim de tantas dores, o Evangelho, o roteiro das nossas vidas, para que os nossos soluços sejam suaves quando retornarmos. Quando partirmos da Terra e retornarmos à pátria espiritual, a bagagem que devemos levar é a bagagem moral, é a bagagem do trabalho feito, do trabalho do desenvolvimento espiritual. Quando chegamos lá, ninguém nos pergunta quantos quilos de matéria, quantas casas, quantas malas, sapatos. Não, meus irmãos. Perguntam sim pelas nossas práticas morais, pelas nossas práticas na caridade, no amor ao próximo, e essas é que pesam na balança. Voltando a Emmanuel, ouçamos a interrogação do Salvador, busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruidoso à consciência. Então, quando a criatura ocupa o coração, a mente, o sentimento no trabalho que edifica, não sobra espaço para o que é inútil e ruinoso para a nossa consciência. A doutrina espírita, não sendo a única, é fonte rica de conceitos que de pronto leva o entendimento aos corações da boa vontade. Acordemos, pois, para a grandiosidade da fé e da oração. Foi o que Jesus pediu aos apóstolos, e pensávamos nós que eles, por serem apóstolos e já saberem tanto e acompanharem Jesus na sua trajetória, já saberiam fazer e praticar a oração, mas também estavam sujeitos à psicosfera e a todo o envolvimento da matéria. E agora, já caminhando para o último parágrafo e final de mais este valioso capítulo, termina Emmanuel. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, em pesadelos ou fantasias. É um bocadinho emocionante esta frase, que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou fantasias. Aqui o benfeitor é muito claro. Devemos ter muito cuidado para não desatender aos interesses do Redentor. Devemos sim atender ao que Jesus tem para nós, ao que Jesus nos veio ensinar em todo o seu percurso, na sua passagem por este planeta. Porque é o melhor agora no presente e que nos abre o melhor caminho para a vida futura. Devemos seguir os seus ensinamentos aqui, nesta nossa passagem também, mais uma passagem,
porque é o melhor caminho para a vida futura. E nós sabemos, nós que somos aprendizes de Espiritismo, que a vida futura é na pátria espiritual e é lá que todos regressaremos e possivelmente poderemos retornar ou não, mas é lá que é a nossa pátria. E é lá que temos que levar aquilo que viemos aprender à Terra. Desatender aos interesses é chegar ao mundo espiritual como um sonâmbulo, que na Terra viveu o sonho da matéria sem atender à vida espiritual. É no sono da alma que estão as mais perigosas tentações para o espírito, ou seja, os grandes desequilíbrios, as tentações do poder, dos vícios, as culpas que nos atormentam, os pesadelos dos processos obsessivos que ganham ascendência sobre nós, porque quando encarnados nos iludimos pelas fantasias, quando não ocupamos a mente na nossa própria regeneração. Que nos mantenhamos, portanto, atentos, despertos, acordados, vigilantes, para evitar soluços tardios e sempre seguindo Jesus, para na pátria espiritual podermos semear sorrisos e bem-aventuranças. É muito interessante esta colocação de Emmanuel, porque é lá que nós observamos e sabemos que se não aprendermos na Terra as lições que nos vão sendo mostradas no nosso dia-a-dia, lá vamos cair em processos terríveis que nos atiram para situações complicadas, processos obsessivos, porque não aprendemos na Terra a trabalhar o perdão, a trabalhar mais o pensamento na ideia do amor. No capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, no item 4, os bons espíritos nos deixam a seguinte máxima: reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Pois é aqui, agora, nesta bendita doutrina, que nós temos a oportunidade de, mais uma vez, mudarmos a nossa trajetória e chegarmos à pátria com uma nova bagagem, aquela bagagem que nos leva aos amigos, aos familiares que temos lá, mas com um sorriso nos lábios e portadores das boas aventuranças, como Jesus nos deixou, e, portanto, prontos para trabalhar, prontos para seguir com a vida espiritual, com as nossas famílias, os nossos amigos e os nossos benfeitores que tanto nos ajudaram. Mas para isso temos que começar a fazer já a nossa transformação moral enquanto nos encontramos aqui e ainda estamos a tempo disso. Estamos nesta bendita doutrina que tudo nos ensina, tudo nos explica. Temos o Evangelho como roteiro, temos outras obras de Allan Kardec e outras obras de tantos espíritos benfeitores que nos foram enviando. Portanto, é só começarmos a dar os primeiros passos e seguirmos em frente com fé e nunca nos esquecermos da oração, porque é na oração que fazemos a ligação com a pátria espiritual. Devemos estar em constante oração e vigilância, lembrando que este aviso partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Oração e vigilância. Oração é importantíssima. A oração diária, sempre. Não tem hora, não tem tempo, não precisa de ser decorada. É apenas uma oração de coração. Um pensamento que nos eleva até ao Pai, até ao Mestre Jesus, e então lembrando sempre os seus ensinamentos. E assim termino mais este capítulo. Obrigada a todos pela vossa atenção,
muita paz e até breve.